Eu falei no último vídeo sobre a season final, o final de temporada de 2020. Irmãos, que ano conturbado, uma salva de palmas para você que sobreviveu a esse terrível 2020. E olha que não foi por falta de tentativa do universo de livrar a gente da face desse planeta não, meu irmão, porque pandemia e o caralho, porra, tá difícil pra caralho, mas palmas aí pra nós que sobrevivemos. E como não podia deixar de ser, esse ano foi um ano de eleições nos Estados Unidos. O presidente Trump está concorrendo à reeleição do cargo e Joe Biden, ex-vice-presidente do Obama, tipo a cerveja, ex-vice-presidente do Barack Obama, está aí se candidatando à reeleição. Até o momento, as chances do Biden estão muito melhores do que se esperavam. Embora eu tenha que falar que também eu tô surpreso com o número de votos que o Trump conseguiu, considerando que boa parte da mídia esteve com razão jogando todas as cagadas dele na cara de todo o povo americano, de fato, de todo mundo. A eleição americana é extremamente complicada, é meio bizarro que eles usem papel, é um pouco retrógrado. Inclusive, essa parte é engraçada. As urnas eletrônicas no Brasil, que muitos veem como um símbolo do nosso de desenvolvimento nessa questão da democracia, do processo eleitoral, muitos outros veem como é um método falho, pode permitir qualquer tipo de fraude, alteração eletrônica e tal. E em 2018, o Bolsonaro já estava se preparando para alegar que se ele perder é porque foi fraude, roubaram os votos. Chegou um menino lá na urna, botou lá o Konami Code, fez lá um fatality e pum, foi 800 votos lá pro Haddad, pro amigo do Lula. Na ocasião, esse era o argumento. Inclusive, é curioso que foi só ele ganhar a eleição que pronto, nunca mais se falou nunca mais se revisitou esse papo de que urna é fácil de fraudar, pode rolar roubalheira na eleição. Nunca mais se falou isso. E aí agora, em 2020, o papo se inverte, porque se outrora Bolsonaro era a favor do voto por papel, o voto físico mais tangível, que você pode pegar e contar de fato, dessa vez não parece ser o caso. À medida que o Biden ganha mais votos para se eleger presidente nos Estados Unidos, seus apoiadores ao redor do mundo, como o caso do Bolsonaro, estão reclamando que as urnas físicas, com papelzinho físico, você escreve lá, bota tem um ovalzinho, né, aparecem só 3 candidatos, porque os Estados Unidos só tem basicamente 2 partidos principais, que são os que ganham de fato eleições, que é o Partido Republicano, que seria o que a cultura norte-americana identifica como de direita, e aí eu digo aspas porque as pessoas adoram contestar esses... Não, isso aí não é direita de verdade, isso aí não é esquerda de verdade. Então eu tô generalizando, né? Eu tô simplificando. E temos os democratas, que é o que a cultura sociopolítica americana identifica como, novamente com as aspas, de esquerda. Vale lembrar, obviamente, que alguns dos valores dos democratas nos Estados Unidos passam bem longe do que a esquerda, digamos, raiz consideraria de fato uma doutrina esquerdista. Então é muito complicado quando você pega esses contextos sociopolíticos de um país e tenta explicar para pessoas de outro país usando descrições que às vezes não encaixam tão bem para eles no contexto deles. Mas jogando por cima, republicana à direita, democrata à esquerda. E as eleições americanas, cara, é uma bagunça. Olha, eu vou te falar um negócio. As eleições americanas foram boladas, tipo, no século, acho que 18, século 19, por aí, e você bate o olho num artigo tentando explicar, no mapa, e você vai passando o mouse e vendo como é que funciona a população e a porcentagem e o colégio eleitoral, e você não entende porra nenhuma. Tá muito claro que é um modelo com, no mínimo, uns 200 anos de idade aí. Mais ou menos funciona da seguinte forma. Com exceção de, acho que 2 ou 3 estados, os Estados Unidos funcionam num modelo chamado winner takes all, ou seja, o vencedor leva tudo. Isso significa o seguinte: você tem as pessoas que vão lá na urna e votam, ou votam pelo correio, o que foi bastante comum esse ano por causa da pandemia, e aí eles contam todos esses votos. Quem ganhar esses votos aí leva não esses votos especificamente, mas os votos do colégio eleitoral daquele estado. E dependendo do estado, tem votos, tem um número diferente de votos eleitorais, que chama. E voto eleitoral parece uma redundância, mas faz sentido dentro do contexto eleitoral americano. Califórnia, por exemplo, que é um dos estados, na verdade é o estado mais populoso dos Estados Unidos, com acho que 45 milhões de pessoas. Tem mais pessoas só na Califórnia do que tem no Canadá inteiro, pra você ter noção. Tipo, do Canadá inteiro tem o quê? Acho que 35 para 40 milhões e a Califórnia tem, acho que entre 45 e 50 milhões. Eu tô esquecendo agora de cabeça, mas é muita gente. Por causa disso, eles têm 55 votos eleitoral. Então, por exemplo, se o Biden ganha eu tô usando como exemplo hipotético, porque ele realmente ganhou a Califórnia, mas só como exemplo. Se ele ganha só com 1% a mais do que o Trump, ele leva todos aqueles 55 votos.
Então esses estados se tornam muito importantes. Estados com muitos votos eleitorais, né, para o colégio eleitoral, que se reúne em dezembro para então oficializar a eleição, eles chamam isso de Battleground States, que é o estado que realmente importa fazer a campanha, o estado que realmente vai determinar o resultado da eleição. Estados menores, né, com o Alasca, acho que tem 6 votos, só tem estado que tem tipo 3 votos eleitorais. Nesses estados não faz nem muita diferença o candidato ir lá para fazer campanha, porque mesmo que todas as pessoas do estado inteiro votem nele, o cara vai levar com isso 3, 4 votos para a contagem final. E a contagem final é quem chegar em 270 primeiro, basicamente. Então, com 270 votos eleitorais, o cara ganhou o colégio eleitoral e aí ele leva a eleição. E aí começa a confusão, porque o Trump em 2016, ele já começou com um papo de que a eleição vai ser fraudada, Aí como ele ganhou, ele... Mano, é engraçado como os caras meio que repetem mesmo. Ele falou que não, foi fraudado sim. Porque o que aconteceu? O Trump ganhou o colégio eleitoral, né? Ele ganhou aquela maioria de 270. Porque na verdade ele ganhou mais, eu não lembro agora o número exato. Mas quem chegar ali em 270 levou. Então o argumento dele é que não, a gente ganhou, na verdade, com mais vantagem do que isso, a gente ganhou também o voto popular. E aí tem isso, outra característica do colégio eleitoral, às vezes quem se torna presidente não é quem ganhou mais votos da população em geral, mas sim quem levou mais votos eleitorais. Como eu falei, é uma bagunça do caralho. Mas como eu estava dizendo, o Trump já em 2016 estava falando que vai rolar fraude. Como ele ganhou, mas ele perdeu no voto popular, ele teve, eu acho que foi 4 milhões de votos a menos do que a Hillary, esposa do Bill Clinton, que estava concorrendo na época na presidência 4 anos atrás. Ele falou, não, rolou roubo sim, porque era pra gente ter ganho também. Eu digo a gente, mas o Trump sendo extremamente egocêntrico, eu tenho certeza que ele falou eu era para ter ganho também o voto popular, porque isso aí são vários imigrantes ilegais que estavam votando ilegalmente, aí fazendo fraude. Nunca foi provado absolutamente nada disso, e o Trump está só repetindo a dose, né? O Bolsonaro apelou para essa tática também em 2018, e agora ele começou com esse papo. Ironicamente, o Trump está pedindo, ele está pleiteando junto a vários órgãos jurídicos, e está falando em até a Suprema Corte americana, para pedir que parem a contagem. O que não faz o menor sentido. Ele é tão burro que ele acha que só vale voto até o dia 3, que é o dia da eleição. Depois disso não vale mais. Só que contagem dos votos vários dias e antes de computadores e sistemas tecnológicos demorava semanas, até meses para completar, foi uma coisa que sempre fez parte do processo eleitoral americano. Ele está fingindo na cara dura que a eleição tem que acabar só no dia 3 e só conta os votos ali do dia 3 e acabou, joga o resto tudo fora. O que não faz o menor sentido, especialmente quando você considera que esse ano teve a pandemia, muita gente votou pelo correio, e não apenas isso, mas as pessoas que votam pelo correio, historicamente, já tendiam a ser democratas. Existem algumas teorias de por que isso acontece, ninguém sabe ao certo. Uma delas é que as pessoas que tendem a se inclinar para o lado mais democrata, tendem a habitar algumas áreas mais pobres, pessoas que não dirigem, por exemplo. Essa é a época do ano que está começando a esfriar na América do Norte, então para essas pessoas fica mais fácil mandar a parada pelo correio do que ficar esperando na fila, no frio, dependendo do estado onde a pessoa mora. Então tem essa questão também. Tem também, por causa desse ano, que foi bastante atípico com a pandemia, que as pessoas que tendem a evitar a muvuca e querer fazer tudo pelo correio, são as pessoas que tendem a acreditar que a pandemia é real, que é um problema sério e tudo mais. E essas pessoas tendem a se orientar mais pro lado democrata. Os republicanos, como o presidente Trump, como o Bolsonaro e seus apoiadores, por muito tempo desconfiaram, acharam que... duvidaram, basicamente, do potencial, da letalidade do coronavírus. Então, por causa disso, o que acontece? Primeiro, os votos que são contados são os votos presenciais. Depois, eles contabilizam os votos que foram enviados pelo correio. As pessoas que vão para a urna tendem a ser mais republicanas. As pessoas que enviam cartas, por 2 motivos que eu citei, tendem a ser democratas. Então, é óbvio que no fechamento do dia vai parecer que as coisas estão boas para o Trump. À medida que os votos vão sendo computados, a coisa vai mudando de figura. E aí o Trump, num arrobo de autoritarismo maluco, quer que parem de contar os votos. E a justificativa é que não, roubaram, colocaram um monte de foto de voto fake aí, cédula falsa, vai ter que recontar, para tudo. O que não faz sentido. Um presidente, ele não pode ter o poder de simplesmente interromper o processo eleitoral dessa forma. Mesmo que ele ache que houve algum tipo de fraude, não compete a ele simplesmente encerrar. Não, chega de voto, já ganhei, pronto. Ele, inclusive, deu na própria noite do dia 3, antes da contagem ter terminado, e ainda não terminou, apesar de que o Biden está bem próximo da vitória, ele fez um discurso basicamente de vitória, o que não faz sentido nenhum, porque os votos não foram todos computados. Então é muito irresponsável, porque ele vai inflamar os seus seguidores, as pessoas que confiam em tudo que ele fala, o gado, tá ligado? E que entenda-se bem que gado não é exclusivo da direita, tem gado da esquerda também. Mas nesse caso, o perigo é o gado da direita se inflamar, porque o grande líder falou que já ganhou. Que negócio é esse que a TV agora tá dizendo que ele perdeu? Roubaram, foi fraude, vão pras ruas. A campanha do Trump começou a enviar e-mails
com um palavreado, um linguajar que é perigoso, pedindo que defendam o presidente Trump e tal. Então, é uma situação muito volátil. Ao longo dos anos, uma questão bem complicada do Trump foi as declarações dele bastante preconceituosas, essa associação, a adjacência que ele tem com, no mínimo, simpatia com grupos de extrema-direita, grupo de supremacistas brancos. A gente teve aquele evento lá, Unite the Right, em 2017, em Charlottesville, nos Estados Unidos, em que nazistas, maluco, foram às ruas com suástica, com tatuagem de white power e o caralho, e todos apoiadores do presidente Trump entraram em conflito com protestos de pessoas de esquerda que estavam se manifestando contra aquilo, uma pessoa acabou morrendo atropelada, foi alguma coisa. E aí foram cobrados do Trump, mano, olha aí, ó, seus apoiadores aí, como é que fica isso aí? E aí o Trump, em vez de fazer a coisa mais diplomática, que é imediatamente, de forma assim, categórica e sem qualquer margem de interpretação, dizer que condena essas pessoas, que não quer apoio delas, ele ficou, não, mas e o pessoal da esquerda aí? O que você acha dele? Olha, você acha que... mano, tem que ver aí o que eles fizeram também. O que fez pra merecer isso aí? Eles estavam se batendo aí, não sei com eles, não tem nada a ver com isso. Outra declaração infame dele é que ele falou assim, olha, tem gente boa dos dois lados aí, não posso falar muito, não. Mano, de um lado são nazistas, supremacistas brancos que foram às ruas com tochas, muito evocativo de imagens tipo da Ku Klux Klan em décadas atrás, atormentando minorias, pessoas negras e tal, com tochas no meio da noite, tá ligado? Faltou os capuzes mesmo. E do outro lado você tem pessoas protestando contra esses nazistas. Aí o cara tem a pachorra de me falar, não, mas tem gente boa dos dois lados, não posso me comprometer também. Mano, mais recentemente pegou mal mais uma vez pro Trump, ele se recusar a, assim, imediatamente dizer que não quer apoio desses tipos de grupos. A gente tem nos Estados Unidos um grupo chamado Proud Boys, que o próprio fundador, um cara chamado Gavin McInnes, que ele é cofundador do site Vice, ele mesmo descreve como basicamente uma gangue de rua. Quando eu conversei sobre esse assunto no Twitter, muita gente, nossa, os Proud Boys não é uma gangue não, reclama com o Gavin McInnes, que é o criador da parada, tá? E ele fala que a ideia é ir lá e dar porrada em esquerdista e tal, e é maluquice completa. Esses Proud Boys estão cada vez mais associados com atos de violência, com conexões com grupos de supremacia branca, envolvimento com planos terroristas e coisas do tipo. E aí quando mais uma vez cobraram o Trump, olha, esses caras aí são apoiadores seus, estão fazendo merda. E aí, como é que é? Em vez de falar de forma, assim, categórica, inegável, parem de me apoiar, não quero apoio de vocês não representam os valores que eu tenho pessoalmente, os valores do Partido Republicano. Em vez de falar isso, ele falou o seguinte, ó, Proud Boys, a frase que ele falou foi stand back and stand by, ou seja, recua e aguarda. Não foi uma reprovação, foi tipo, aguenta aí. Tanto é que os próprios Proud Boys começaram imediatamente a vender mercadoria no site, camiseta, boné, o caralho, com a frase do presidente Trump, que eles não encararam como desmotivadora, mas sim como uma forma de, por baixo dos panos, dar um endosso ao grupo. Então pegou mal mais uma vez. Apesar de tudo isso que eu acabei de falar, muitos se surpreenderam pelo fato de que algumas comunidades na Flórida, no Texas, que são compostas por pessoas negras, latinos, votaram no Trump até mais do que em 2016, que foi muito chocante. Inclusive mulheres também, apesar de todo o histórico do Donald Trump, de declarações sobre mulheres e coisas ofensivas e coisas do tipo, mais mulheres votaram no Trump, mulheres brancas especificamente, votaram no Trump, do que em 2016. Uma das teorias que explica um pouco desse fenômeno é o fato de que essas regiões nos Estados Unidos são muito populadas por imigrantes. Você tem cubanos, você tem venezuelanos, pessoas latino-americanas de forma geral, cujos países, digamos, flertaram com ideias socialistas / comunistas, e perceba que eu falei flertaram, porque eu sei que os comunistas vão, não, mas esse Venezuela não é comunismo de verdade. Eu sei. Só que para essas pessoas que fugiram desses países, ou seus descendentes que ouviram histórias horríveis sobre o comunismo e o caralho, eles não querem absolutamente nada a ver com nada que sequer passe perto de lembrar ideias que se assemelhem a socialismo. Então, se você tem uma família de cubanos que fugiu de Cuba, e aí agora tem que votar para um presidente, você tem o Trump, que é um maluco que fala coisa ofensiva sobre o nosso povo, ou você tem o socialista, que o Biden não é socialista, mas é isso, que é assim que a mídia está vendendo, né? É de esquerda socialista. Então, é até natural que essas pessoas vão votar no cara que é o mais longe possível do outro, que os faz lembrar das coisas que eles passaram, que seus antepassados passaram nos países de onde eles fugiram. Mesma coisa com a população negra. Entre muitos da população negra, aparentemente, a mensagem do Trump de emprego, economia forte, essas coisas, são mais importantes
do que as declarações racistas que ele fez ao longo dos anos. Então é um pouco surpreendente, mas se você for prestar atenção, nem tanto. E é isso, a gente não sabe o que vai, esse vídeo ficou longo pra caralho. A gente não sabe o que vai acontecer ao certo. Parece que a vitória do Biden já tá praticamente assegurada. Estamos esperando os resultados de Nevada, que é o estado que vai basicamente decidir essa eleição. O Trump já declarou em pelo menos 2 ocasiões que eu consigo lembrar. Perguntaram pra ele, olha, você é bizarro que tem que se perguntar isso, mas perguntaram pro Trump, você garante então que vai se comprometer com a transferência pacífica de poder caso você perca a eleição? E ele não disse que vai. Ele falou que vai analisar na hora, que vamos ver, eu te digo na hora. Isso é é chocante de quão perigoso um presidente falar um negócio desse. Basicamente se mostrar um pouco alheio à ideia de passar o bastão pro próximo, pro seu sucessor, caso perca nas urnas. Realisticamente, eu não acho que vai rolar uma guerra civil, porque o presidente vai querer ficar, e aí vai ter as partes das Forças Armadas, né, que são leais a ele, vão tentar manter o cara lá, e aí eu acho que isso é muito filme de ação, acho que não vai ser pra tanto. Mas eu tô um pouco curioso de saber como é que vai acontecer. Mano, se você achava que o cenário político brasileiro era uma bagunça, bem-vindo, porque pelo jeito, lá por fora, não fica muito atrás também, mano.